Oi! Hoje é a resenha do conto O Dia em que Júpiter Encontrou Saturno, de Caio Fernando Abreu, aqui do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Foi a primeira pessoa que viu quando entrou, tão bonito que ela baixou os olhos, sem querer querendo que ele também a tivesse visto. Deram-lhe um copo de plástico com vodka, gelo e uma casquinha de limão. Ela triturou a casquinha entre os dentes, mexendo o gelo com a ponta do indicador, sem beber. Com a movimentação dos outros, levantando o tempo todo para dançar rocks barulhentos ou afundar nos quartos onde rolavam carreiras e baseados, devagarinho conquistou a cadeira de junco junto à janela. Assim começa O Dia em que Saturno Entrou em Júpiter, de Caio Fernando Abreu, que conta a história desses dois que estão ali nesse comecinho do texto, um homem e uma mulher. Ambos entraram numa festinha, provavelmente de amigos, e como vocês viram, assim que ela entrou ali naquele ambiente, ela já observou o rapaz. E ela ali meio tímida, né? Meio que tentando se aproximar dele para, quem sabe, um papo, pelo menos. Bom, e papo realmente é o que vai rolar entre os dois daqui a pouco, logo em seguida, mas eu não vou dizer o que eles vão conversar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, eu já disse várias vezes em vários contos aqui de Morangos Mofados, que a melhor coisa que a gente pode encontrar no texto do Caio Fernando Abreu é a maneira como ele apresenta uma história. Ele sempre tem um truque diferente a apresentar para nós, leitores. A gente nunca vê o mesmo tipo de texto. Sempre começa um novo conto, a gente vê que ele se vale de, principalmente, o formato da apresentação. E aqui, mais uma vez, ele dá uma inovada para tornar a história que parece banal em algo muito melhor. Aliás, a gente pode já alertar, né? Aqui não tem uma história. De novo, é mais uma vez uma espécie de momento que ele apresenta entre duas pessoas querendo se falar, mas que lá não conseguem muito não. Embora eles falem até bastante. Porque exatamente isso é a estrutura diferente que a gente tem dessa vez. A gente tem uma apresentação desse personagem feminino, a gente não sabe o nome dela, e depois temos uma boa fatia de diálogos entre os dois, com ela e o rapaz, e depois temos a apresentação um pouco melhor dele, que também a gente não fica sabendo o nome. Ou seja, são dois desconhecidos entre eles e também pra gente, porque principalmente o que a gente consegue saber dos dois é algo bem parecido a praticamente um repeteco do texto que a gente viu lá na primeira parte, que correspondia à história dela, também a gente vê na história dele. São as mesmas frases sobre muitos aspectos. E é curioso ele colocar isso praticamente igual, tanto para ela quanto para ele, o que eles são. Então, quando eles se conversam um com o outro, aí a gente tem mais informação? Não, porque é apenas papo furado o tempo todo. São vários diálogos intermediados por breves momentos de silêncio. Então eles ficam puxando assuntos variados, olhando para a janela, vendo as estrelas. Por isso também é a história do título aqui do conto. Mas dali não sai nada, absolutamente nada. Inclusive, quando eu estava nesse trecho ali do conto, todo esse conjunto de diálogos que não levam a nada, eu fiquei pensando, ué, mas que coisa mais tediosa, para que eu estou lendo isso? Dá para perceber que é um diálogo que não tem sentido nenhum. Parece que nem para eles mesmos, quanto mais para a gente, né? Porque a gente, pelo menos a gente se envolveu um pouquinho com ela, com a personagem feminina, mas ele, a gente não conhece nada. Aí vem esse bloco de diálogos, a gente fica sem entender nada, a gente fica meio perdido. Quem é esse cara? E depois, quando finalmente acaba esses diálogos toscos, e a gente passa a compreender um pouquinho dele, porque entra a parte da história dele, a gente percebe, ué, é um repeteco do que a gente já tinha com ela. Uma coisa interessante de se destacar, não é um casalzinho romântico, porque dá para perceber pelo tratamento dado ao personagem masculino que ele, provavelmente, ele não é um homem interessado numa mulher. O que eu quero dizer com isso é que, pelo jeito que eles trocam os assuntos, dá para perceber bem fácil que este rapaz, na verdade, ele tem interesses que a gente pode encontrar em, sei lá, homens que gostam de homens,
Sim, pelo papo dá pra perceber essa história de horóscopo, né? Esse papinho aí de planeta, Júpiter em Urano, sabe? Um homem realmente não vai fazer uma abordagem dessa num flerte com uma desconhecida dentro de uma festinha. Não, não vai fazer isso. Então a gente já tem definido, bem sutilmente para falar a verdade, né, pelo Abreu, que ali não é um casalzinho romântico. Então essa tentativa que eles têm de conversar um com o outro, na verdade é apenas para preencher um pouquinho do espaço que há no coração dos dois. Ela em relação a um homem e ele também em relação, provavelmente também, a um outro homem. Mas eles não estão ali para se relacionarem intimamente, que eu quero dizer, né? Eles só querem um apoio, alguém para conversar um pouquinho no meio da solidão deles. Agora também vale chamar a atenção um detalhe do título aqui desse conto. Claro, vocês já sabem, o dia em que Júpiter encontrou Saturno, mas também há um subtítulo entre parênteses que é Nova História Colorida. Aí você pensa, poxa, isso tem muita semelhança com outro texto que a gente já viu aqui em Morangos Mofados, que foi exatamente o terceiro, que aliás eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma conferida na resenha que eu fiz dele, que era o dia em que Urano entrou em Escorpião. E também tinha um subtítulo, aliás eu nem comentei, se eu não me engano, lá na resenha, entre parênteses também, Velha História Colorida. Ou seja, aquele primeiro conto era a velha história colorida e agora é a nova história colorida. Muito interessante também a ligação que o Abreu fez entre esses dois contos. Enfim, a gente acaba fazendo uma necessária comparação entre os dois textos, mesmo que a semelhança entre eles fique apenas lá nos títulos e acabou. É só isso, porque a tal da incomunicabilidade entre os personagens, bom, isso a gente encontra em qualquer texto do Caio Fernando Abreu. Com certeza, não só aqui nesse livro, Morangos Mofados. Uma aposta minha, eu ainda preciso ler ainda o resto da obra do autor. Mas, sim, esse texto aqui é bem mais inferior do que o outro, porque aqui é o fiapo de história menor ainda, o fiapo mais curtinho, digamos assim. No outro, o fiapo era um pouco maior. Aqui a gente só tem uma comparação que o Abreu faz entre essas duas figuras e no meio aquele monte de diálogo tosco que não leva a lugar nenhum, como eu já comentei. Ou seja, a gente pode abstrair totalmente todo esse bando de diálogos e deixar só as duas pontas do conto, o começo e o fim. E a gente percebe que os dois são quase iguais. E depois também tem um final um pouco aberto esse conto, umas loucuras que acontecem ali e a gente não entende direito e acaba tudo ficando mais ou menos. Por isso, para o dia em que Júpiter entrou em Saturno, de Caio Fernando Abreu, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. E já vale o aviso, estamos quase terminando também mais esse livro aqui no projeto. Mas antes, tem resenha de Risíveis Amores de Milan Kundera. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!